Bom dia! Seja muito bem-vindo ao culto da Igreja Presbiteriana do Butantã. Este é um tempo muito especial onde nós oramos a Deus, onde nós lemos a palavra do Senhor, onde ouvimos a voz de Deus, onde derramamos os nossos corações diante do Senhor com todas as nossos louvores e gratidões, mas com todo o nosso medo e incerteza. Eu queria convidar você nesse tempo a estarmos juntos, conectados pelo amor de Cristo Jesus, para um tempo de adoração e reflexão. Eu sei que tivemos uma semana extremamente difícil. Eu recebi várias mensagens de pessoas que estão lutando com essa doença que aflige o nosso mundo. Pessoas que foram contaminadas por esse vírus maldito. Inclusive recebi notícias de pessoas muito próximas que perderam a sua vida. Eu fiquei extremamente assustado com os números que a mídia trouxe para nós de pessoas que foram afligidas ou pela morte ou que estão sendo afligidas pela doença. Estou preocupado com as filas dos hospitais. Eu sei que isso também alcança o seu coração. Por isso eu quero convidar você a um tempo de muito cuidado, a um tempo de muita consideração para com tudo isso que está acontecendo. O nosso culto de louvor a Deus passa também por um momento de reflexão diante de todas as coisas que estão acontecendo. Por isso, então, eu quero orar por você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos começar esse culto orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir uma ação especial do Senhor. Por favor, Deus, venha nos visitar com a tua graça e com o teu cuidado. Por favor, Jesus Cristo, nosso irmão maior, venha e nos dê um grande abraço, porque estamos precisando do teu carinho, Senhor. Que o Espírito Santo sopre em direção às nossas vidas, derramando graça do Senhor sobre todos nós. Neste momento de culto, Pai, nós queremos te adorar e te bendizer. Por isso nós pedimos que o Senhor aceite os nossos movimentos. Mas também, ó Deus, clamar por tantas coisas difíceis que estamos vivendo. Por favor, ó Deus, venha de forma assertiva, de uma forma contundente, nos livrar desse vírus maldito. Que a vacina, Senhor, chegue antes de qualquer outra variante. Que possamos, Senhor, nos proteger. E tão logo todos protegidos, livres desse tempo ruim, possamos estar no nosso culto, no nosso templo, te adorando e te bendizendo. Abençoa a igreja do Butantã. Guarda as famílias da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos adorar a Deus juntos? Cante esse próximo hino junto com a gente. Adore ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Amor que por amor seguias a mim, que sem amor tu vias. Oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo que perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem tu te afeiçoas, vencido
Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, Salvador, o meu humilde amor. Salmos 2. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos a nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhe falará, na sua ira, no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto, e o Senhor me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te lhe darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegria. Beijai o filho, para que não se ire, pereçais no caminho, quando em breve inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Palavra do Senhor. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
Você conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou os cegos, deu comida para um monte de gente, transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. As nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim, eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo.
Gente, nesses recados que eu vou passar para você agora, nesse momento, é importante que, se você ainda não está atualizado sobre as coisas que eu vou falar agora, que você se atualize urgentemente. A primeira coisa que eu queria falar é sobre as nossas escolas bíblicas dominicais. Nós já retomamos as atividades das escolas bíblicas dominicais e a gente está com 5 turmas com temas interessantíssimos. Você pode participar da que você quiser. A primeira sala é a Árvore e Cores, o nome dela é esse. Vai trabalhar o tema Espelho, Espelho Meu. A segunda, Butantim, que é para os nossos teenagers, que vai trabalhar o tema Identidade, muito legal para discutir com os adolescentes. A terceira classe, a classe Jovens, que, pasmem, é direcionada para os jovens, com o tema Ouço o Espírito, Ouço o Mundo. A quarta sala, Vida Cristã, que está com o tema Da Água para o Vinho. Quinta sala, Logos, com o tema Quem Dizem os Homens que Eu Sou. Temas bacanas, sinta-se à vontade para participar da turma que você quiser, ok? O segundo recado que eu queria passar para vocês é sobre os dízimos e ofertas. Vocês sabem que é o nosso dever bíblico contribuir para a nossa comunidade da fé, contribuir financeiramente para ela. Além de ser o nosso dever, isso também mostra um pouco da nossa gratidão com aquele que nunca nos abandona, que sempre está por nós, que é Deus. Você pode fazer essa contribuição ou por meio de um depósito direto na conta bancária da igreja, a conta Bradesco, ou via Pix, muito mais simples, muito mais fácil. Todas essas informações eu acredito que a edição vai colocar aqui na tela. Não deixa de contribuir, é bacana, ok? Gente, esses foram os recados de hoje. Muito obrigada! Essa tem sido a temática deste mês de março aqui na Igreja do Butantã. Neste mês, nós estamos pensando um pouquinho sobre esse tema. Jesus de Nazaré. Perguntas sinceras, respostas honestas. Eu preciso ser muito sincero com você. Eu não tenho a pretensão de extinguir ou resolver todas as dúvidas, responder todas as perguntas que possam surgir em torno de Jesus. Eu sei que elas existem, eu sei que elas são possíveis. Aliás, a espiritualidade cristã lida com a dúvida com muita tranquilidade. Ela acolhe pessoas que estão com dúvidas e convidam essas pessoas a caminharem juntas. Simplesmente porque a espiritualidade cristã é um processo importante que acontece na história. Nós não chegamos ao final ainda, nós estamos no caminho. E no meio do caminho, nós temos tempo de encontros e desencontros. Uma certeza que temos é que no meio desse caminho, dos encontros e desencontros, das dúvidas e das certezas, do tempo de fé e tempo de ceticismo, a presença de Deus vai se fazer sempre ao nosso lado. Eu sei que na espiritualidade cristã há grandes mistérios que são impossíveis de serem resolvidos por qualquer um dos teólogos estudiosos que possam se apresentar. Esses mistérios não devem e não serão respondidos por nós, mas esses mistérios devem ser acolhidos e muitas vezes respeitados. E talvez quando chegarmos lá no céu, nós tenhamos a seguinte reação: ah, agora eu entendi. Seja bem-vindo à caminhada cristã, se você também passa por tempos de dúvidas e de inquietações. Esses dois elementos irão integrar a nossa caminhada ao longo da história, na peregrinação da vida. As dúvidas vão emergir. Então essa série quer convidar você a pensar a respeito de algumas coisas e responder algumas questões, convidando assim o seu coração a se render a Jesus
ou a entrar neste caminho e permitir que ao longo dele o Senhor venha em sua direção e comece a lhe mostrar algumas coisas. Por isso, então, essa série não é uma resposta final, mas é um convite inicial. Venha caminhar conosco. Nessa série eu tenho usado um livro e eu gostaria que indicá-lo para vocês, se vocês quiserem ler, aprofundar no tema, inclusive auxiliar nos estudos pós a série. É este livro do John Stott, A Cruz de Cristo. Um livro interessantíssimo, especial e eu diria até fundamental para aqueles que querem conhecer um pouco mais a história que aconteceu há 2000 anos atrás lá no Gólgota. Quais foram os motivos que levaram Jesus à cruz, qual o significado da cruz para nós cristãos, inclusive os impactos da cruz nas nossas vidas hoje. Vale a pena conhecer esta leitura. Semana passada, a gente começou essa série e nós tratamos sobre este assunto. Se Jesus era tão bom, se ele andava pelo mundo, segundo o texto bíblico, dizendo que ele fazia bondade, curava pessoas, dava assistência àqueles que estavam necessitados, libertava os cativos, qual foi a acusação? Do que ele foi acusado? Por que ele foi levado a um tribunal e foi acusado por algumas pessoas? Eu mostrei 3 respostas. Chamei 3 testemunhas para lidar ou para apresentarem os seus argumentos quando falam a respeito da pessoa de Jesus, quem ele era. Os violentos religiosos diziam que Jesus era um blasfemo, isto é, ele era um herege, ele era o filho do carpinteiro, filho de Maria, vindo de Nazaré, e se apresentava como um Deus. Ele blasfema o nome do Senhor, portanto ele deve ser morto. Para o imperador romano, para o Império Romano, melhor dizendo, influenciado pelas falsas testemunhas, Jesus era um agitador político, um sujeito que gostaria muito, muito que Israel pegasse em armas, assim houvesse um movimento subversivo dos judeus contra o Império Romano, e eles estabeleceriam um novo império e dominariam o mundo inteiro a partir de Jerusalém, com o Messias sentado no trono e governando para sempre. E eu chamei Jesus para ouvir o que o próprio Jesus tem a dizer ao seu respeito. E a gente conversou um pouquinho e vimos que a confissão de Jesus é: eu sou o Cristo do Deus vivo. Eu sou aquele que viveu antes de Abraão. Eu sou aquele que estava na criação de todas as coisas. É aquele que diz: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus não se diz ser um bom homem do passado, um bom mestre, um bom profeta, um espírito de luz, um ser desse planeta ou de outro. Jesus se diz ser o próprio Deus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa pergunta. Se ele foi morto, quem foram os culpados? Quem foram os responsáveis pela morte de Jesus? Para começar essa reflexão, existem alguns símbolos que poderíamos adotar para nos reconhecermos como cristãos. Por exemplo, o peixe. O peixe era um símbolo usado pelos cristãos do primeiro século, porque a palavra peixe em grego forma um acróstico importantíssimo que diz que Jesus é o Filho de Deus. No meio da perseguição religiosa, para que eles pudessem se identificar como cristãos e pudessem ter confiança na relação interpessoal, alguém desenharia a primeira parte do peixe. E o companheiro, aquele que iria iniciar a caminhada, a conversa, precisaria completar o desenho do peixe. E assim um cristão sabia que estava se reunindo com outro cristão. Um peixe. Peixe poderia ser um símbolo cristão facilmente. Ou esse outro símbolo, que são as iniciais do nome de Cristo, no grego, Christus.
Esse é um símbolo que talvez você já tenha visto em alguma igreja. Alguns cristãos adotam este símbolo como seu símbolo. A gente podia ter adotado esse símbolo. E aí, aonde nós estivéssemos e tivéssemos contato com esse símbolo, nós diríamos, pois é, agora eu sei que eu estou diante de um cristão. Ou então um cajado que nos lembra do bom pastor que cuida das nossas vidas. Apesar de todos esses símbolos serem possíveis, um símbolo que identifica um cristão de verdade é a cruz de Jesus. Aonde você for, em qualquer lugar do mundo, e vir uma cruz pendurada na parede, você reconhece que ali é um ambiente cristão. Se você encontra alguém com um colar pendurado uma cruz, você sabe que ali está um cristão. Se você estiver passando pela rua e alguém faz um sinal da cruz, você entende que essa pessoa é uma cristã de uma vertente do cristianismo. Se você entra num local e percebe pessoas se prostrando e adorando a Deus, e no fundo desse templo, desse espaço, há uma cruz, você diz, este é um culto cristão. Se você ouve perguntas como, você crê em Jesus Cristo, que foi morto por Pôncio Pilatos, pregado numa cruz, você diz, este é um culto cristão. Se você canta, sim, eu amo a mensagem da cruz, você sabe que está num culto cristão. Este é um símbolo fundamental para todos nós. O adotamos no dia a dia. Cruz era um símbolo de tortura. Cruz era um símbolo de morte. Mas nós, cristãos, por causa da obra de Jesus por nós, transformamos esse símbolo de tortura, esse símbolo de morte, em um símbolo de vida. Um símbolo de vida. E para entendermos um pouco mais desse símbolo, então esta pergunta é fundamental. Nós precisamos respondê-la. Quem foram os culpados pela morte de Jesus, ou quem foi o culpado pela morte de Jesus? Eu vou ler com vocês e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus. Nós vamos ler o capítulo 26 e o capítulo 27. É um texto que conta da quinta-feira anterior à morte de Jesus e a sexta-feira, o dia em que Jesus foi morto. Mateus capítulo 26 e 27. Corre lá, pega a sua Bíblia, abra no seu smartphone, aonde for, e vai ser muito importante você ter acesso a esse texto hoje, tá bom? Deu tempo? Vamos lá? Vamos continuar? Eu queria destacar uma palavra no capítulo que repete-se intencionalmente e constantemente no capítulo 26 e 27 de Mateus. É a palavra paradidomi em grego. Essa palavra, ela significa entregar, conceder. Em algumas traduções, até mesmo trair. Então, eu entrego algo para alguém, mesmo que seja contra a vontade desse objeto que está sendo entregue, seja ele quem for, um animal, uma pessoa. Ou então, o entregar é um ato de algo que eu tenho e eu dou a alguém, eu concedo. Juntos, eu cedo o que eu tenho para o outro. Jesus usa essa palavra em Mateus capítulo 26, versículo de número 2, para falar do que vai acontecer na sua vida, tanto no capítulo 26 como no capítulo 27. Veja, ele diz assim, como vocês sabem, Mateus 26, 2, como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue, paradidomi, para ser crucificado. O Filho do Homem vai ser entregue. Guardem essa palavra. E eu queria que você tivesse uma caneta nas mãos agora e percebesse o quanto ela se repete
no versículo 26 e 27. E ela se repete em personagens importantíssimas desses 2 capítulos. Vamos lá então para a pergunta. Se ele foi morto, quem foram os culpados? Talvez você responda: Judas, o Iscariotes. Ele foi o traidor ardiloso. E então, ele é o culpado da morte de Jesus. Mateus 26, 48 e 50. Chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas. E Judas disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus perguntou: Amigo, que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Esse relato a respeito da vida de Judas, no momento histórico da vida de Judas, tem um pano de fundo importante que Mateus escreve. Judas procurou os religiosos do seu tempo e entregou e prometeu entregar Jesus às mãos deles por um preço de 30 moedas. O preço de um escravo. Depois de uma negociação importante, chegaram a esse número. Judas, então, com uma grande multidão de pessoas armadas, chegam até Cristo. E com um beijo, Judas o trai. O que levou Judas a trair Jesus? Eu acredito que 2 problemas sérios. O primeiro problema foi uma motivação, algumas pessoas dizem que talvez seja uma motivação política. Há muitos estudiosos biblistas que dizem que provavelmente Judas fosse um zelote. Como o nome Iscariotes não tem muito entendimento, alguns dizem que ele pode ser um zelote ou um cicote. Cicote é um assassino. O zelote era um grupo político importante do momento que os judeus estavam vivendo, que acreditavam que com a força armada, através das espadas, a formação de uma milícia, eles conseguiriam vencer o Império Romano e estabelecer o reino do Messias. Este grupo defende que a traição de Judas teve uma motivação política. Jesus tinha sido recebido por Jerusalém como Messias. Hosana o que vem em nome do Senhor no domingo de Ramos. Durante a semana, Jesus realizou obras incríveis, agitando a cidade de Jerusalém, produzindo uma multidão muito atenta a tudo que estava acontecendo na vida dele. Sendo assim, se Jesus fosse preso, segundo a tradição que diz que Judas era um zelote, a multidão iria se rebelar, os discípulos iriam liderar essa multidão e um grande levante contra o Império Romano poderia ser formado. Não há muita base bíblica para descrevermos isto, mas é uma possibilidade histórica. Uma segunda motivação, e aí essa parece ser a mais forte nos evangelhos, é uma falha moral de Judas. O dinheiro era uma paixão sombria no coração desse discípulo. Ele dominou o coração de Judas. O evangelista João denuncia a ganância no coração de Judas. A tensão que aconteceu no evento de Maria Betânia. Maria Betânia era uma mulher de Betânia, né? Maria de Betânia era uma mulher que um dia foi a um jantar, Jesus estava comendo, e ela derramou um perfume de nardo puro sobre Jesus, e um cheiro delicioso tomou conta do ambiente. Judas olhou aquilo e falou: isto é um grande desperdício. Esse perfume daria para ser vendido e seria 1 ano de salário de um trabalhador. Nós deveríamos pegar esse dinheiro e, ao invés de ser derramado sobre o Senhor, nós pegarmos esse dinheiro e entregarmos aos pobres. João então faz um adendo, dizendo: ele disse isso porque ele era o tesoureiro
da campanha de Jesus e ele roubava o dinheiro da campanha. Sendo assim, Judas, tomado pela ganância das 30 moedas, decide trair Jesus. E é por isso, então, que Mateus capítulo 26, versículo 14 e 15, apresenta a possibilidade. Judas entregou Jesus. Judas Iscariotes dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês Jesus? O Filho do Homem está sendo entregue. Será que Judas entregou Jesus? Vamos para a segunda possibilidade? A segunda possibilidade são os sacerdotes, os religiosos invejosos. Veja o versículo 1 do capítulo 27. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. É verdade, Jesus foi um grande perturbador do estabelecimento religioso judaico. E naquela semana, Jesus, por muitas vezes, ou melhor, a semana que antecedeu a sua morte, Jesus produziu muito barulho denunciando esses religiosos judaicos. Jesus era meio irregular na tradição judaica. Ele não entrava nas portas certas, ele não subiu pelas escadas corretas. Ele não tinha as credenciais certas, nem as autorizações apropriadas. Quem fazia dele um mestre? Quem fazia dele um ensinador, um professor? Além do que, além de não ter as credenciais, Jesus tinha um comportamento extremamente extravagante. Ele confraternizava-se com pessoas de má fama. Ele festejava ao invés de jejuar. Ele ousava profanar o sábado com curas, dizendo que o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado é que foi criado para o homem. Ele ousou criticar o principal partido religioso judaico, os fariseus. Esses homens exaltavam as tradições em detrimento das escrituras, porque eles se importavam muito mais com regulamentos, com leis, com regras, do que com pessoas. Diariamente, Jesus minava as autoridades destes sujeitos. Portanto, Jesus precisava ser silenciado. Ele merecia morrer. Ele estava causando muitos estragos. A multidão estava ouvindo. Mateus encerra o Sermão do Monte, lá no capítulo 7 do seu livro, dizendo que as multidões estavam maravilhadas com o ensinamento de Jesus, porque até então ninguém havia ensinado com a autoridade de Jesus. O que motivava esses homens? Versículo 18 do capítulo 27 de Mateus. Pilatos, sabia que esses homens o estavam entregando por inveja. Por inveja. Inveja é o lado inverso da moeda chamada vaidade. Ninguém que tem orgulho dos seus atos sente inveja de outros. Os dirigentes judaicos eram orgulhosos da sua raça, da sua nacionalidade, da sua religiosidade, da sua moral, da sua autoridade. E Jesus desafia todos esses elementos. O Senhor expelia demônios, perdoava pecados, pregava com autoridade, anunciava o reino e ousava curar pessoas além do arraial judaico. Nenhum religioso podia fazer o que ele fez. Jesus tinha uma autoridade real, sincera, transparente, divina. Não uma autoridade imposta por força, por violência. E então, Mateus 27, versículo 2 diz: e amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Será que os religiosos
é que entregaram Jesus, os culpados pela sua morte. Terceira possibilidade. A terceira possibilidade é de Pilatos, o hábil político. Diz o versículo 2 de Lucas, capítulo 23. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar esse homem. Nós sabemos pela história que Pilatos tinha sido nomeado procurador, isto é, o governador, o representante do Império Romano na província da Judéia. Quem fez isso foi o imperador Tibério. E Pilatos serviu nessa região por 10 anos. Ele era um hábil administrador, porém ele era odiado pelos judeus. Ele era um sujeito que gostava de ser aceito pelo império, mas odiado por aqueles que ele governava. Por 2 grandes motivos. O primeiro foi que quando ele chegou 10 anos antes, ele fez desfilar e cravou no centro de Jerusalém um grande estandarte romano. Era uma heresia, uma blasfêmia, na grande cidade de Deus, um estandarte ser colocado. Mas também, entre muitas outras ações, Pilatos era odiado porque um dia ele decidiu construir um aqueduto. E então ele desapropria todo o dinheiro que estava sendo arrecadado no templo e coloca esse dinheiro, aplica esse dinheiro na construção deste aqueduto. O texto nos diz que ele estava convicto da inocência de Jesus. Mas ele era um político ardiloso. Ele estava atento às motivações das pessoas. Ele queria estar bem com todos. Ele queria manter a paz. E de uma forma, então, muito engenhosa, como só um hábil político sabe fazer, procurou não tomar posição diante do fato. O centrão, sabe o centrão? Que caminha ali na esquerda, na direita. Não, nem somos assim, nem somos assado, nem tanto ali, nem tanto aqui. A gente fica ali no meio tentando equilibrar, mas só equilibrar os seus interesses e não o interesse dos seus governados. O que é que nós ganhamos com isso? Como é que nós mantemos tudo funcionando de acordo com a nossa vontade? Assim, então, Pilatos tem algumas tentativas de não se envolver com esse processo. Primeiro, ele tira da sua responsabilidade e vinha Herodes. Herodes, o rei dos judeus, ele que tome conta e ele que tome decisão a respeito de Jesus. Herodes, então, percebendo essa jogada política, resolve devolver Jesus a Pilatos. Mas mais ainda, então Pilatos, sem saber o que fazer, decide castigar Jesus e soltá-lo. Lucas 23, versículo 16, diz assim: eu vou castigá-lo e depois o soltarei. E então manda chicotear Jesus. E quando ele termina isso, ele percebe que não é o suficiente. As pessoas querem sangue, os religiosos querem a morte de Jesus. Eles já haviam incendiado a multidão, e a multidão gritava pela morte de Jesus. E então, essa é a terceira tentativa. Ele coloca um assassino, Barrabás, ao lado de Jesus e pergunta à multidão: quem vocês querem que eu solte? E a multidão gritou: Barrabás. E então Pilatos disse: o que vocês querem que eu faça com Jesus? E a multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o. E na quarta tentativa de ficar distante da situação, Pilatos pede um pouco d'água, lava as suas mãos, dizendo: eu não tenho sangue inocente nas minhas mãos. Será que essa omissão de Pilatos, este político ardiloso, foi o culpado da morte de Jesus? Foi ele quem entregou? Mateus diz no versículo de número 26, então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus
e o entregou para ser crucificado. Quem foram os culpados da morte de Jesus? Judas Iscariotes, o traidor ardiloso, os sacerdotes religiosos invejosos, Pilatos, o hábil político. Numa perspectiva da história, dos acontecimentos aqui da história, sim, foram essas pessoas. Foram os culpados pelas acusações falsas a respeito de Jesus. O problema disso tudo é que eu olho para essas personagens e tento achar culpados externos. Há uma tradição religiosa no interior de São Paulo que pegava um pequeno boneco, enchia-o de pano, amarrava-o num poste, numa árvore, aonde fosse, e as crianças podiam bater nesse boneco. Essa tradição se chamava Malhar o Judas. Normalmente, sábado pela manhã, entre a Sexta Santa e o Domingo da Ressurreição, no sábado de Aleluia, se batia em Judas. E era uma grande festa, como se a gente estivesse dizendo, este foi o culpado da morte de Jesus. Por muitas vezes, olhamos para os sacerdotes religiosos, violentos, invejosos, e sempre temos um dedo a apontar a eles, dizendo, fariseus. Fariseu, hoje, ganhou uma conotação negativa o termo, mas no tempo de Jesus, fariseu era um grande elogio. E então, para chamar alguém de mentiroso, hipócrita, a gente usa esse termo. Talvez Pilatos, o hábil político, e a gente olha para Pilatos sempre numa perspectiva extremamente negativa. O problema é que Judas, os sacerdotes e Pilatos representam as nossas vidas. Os nossos corações existem paixões incríveis. Sim, somos dominados pelo dinheiro. Sim, somos dominados por esse Deus maldito que controla as nossas vidas, até mesmo se a gente tem que ficar em pandemia ou não. Nós somos sacerdotes invejosos. Jesus pede para que a gente tenha algumas posturas de vida diferente, mas essa interferência não permite que a gente vincule de forma plena e completa, simplesmente porque a gente não quer abandonar o controle das nossas vidas, o governo do nosso destino. É melhor que Jesus seja pregado numa cruz, porque nem sempre ele reage, faz ou ensina coisas que eu quero que ele ensine. Por muitas vezes agimos como Pilatos, numa tentativa de sermos aceitos e acolhidos, abrimos mão de Jesus e de forma muito covarde o negamos. Em última análise, todos nós temos parcela de culpa. Os nossos pecados levaram Cristo até a cruz. As nossas posturas inconvenientes, as nossas mentiras, as nossas rudezas, as nossas incoerências, as nossas inconsistências. Tudo isso conduziu Jesus, todas essas coisas conduziram Jesus até a cruz. Mas existe uma quarta resposta para essa pergunta. Quem foram os culpados? Os culpados, ou o culpado disso tudo, foi uma conspiração amorosa da Trindade Santa. Deus se movimentou em nossa direção. Mateus 27, 50 e 51 diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto e baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Jesus entregou o espírito. Tim Keller, no seu livro Fé na Era do Ceticismo, diz que a pergunta que ele mais ouve não é se Deus realmente existe, mas a pergunta é por que ele teria que morrer.
Tim Keller diz que o Deus do cristianismo muitas vezes se parece com os deuses vingativos dos tempos primitivos que precisam ser apaziguados através do sacrifício humano. Porque Deus simplesmente não pode perdoar todas as pessoas, ou pelo menos aqueles que se mostram arrependidos dos seus erros. Por que ele precisou morrer na cruz? E o Tim Keller então responde dizendo que em qualquer relacionamento onde existe dano, a culpa precisa ser paga por alguém. Em qualquer relação que existe dano, o prejuízo precisa ser assumido por alguém para que se passe pelo dano, para que se gere perdão. Vamos imaginar que eu o convide para passar um final de semana lá no interior, lá em Brotas, e você, de forma muito distraída, dá uma ré no seu carro e bate no portão da minha casa, depois de um jantar muito gostoso e termos um tempo juntos. Na hora da despedida, você erra a marcha do carro e bate no meu portão. Eu estou lá dentro, eu saio e vejo o prejuízo que você me causou no portão, destruindo o portão da minha casa. E quando eu vou falar com você, você está no volante do carro batendo a cabeça no volante, dizendo: não, na casa do pastor não. Há duas possibilidades. A primeira é eu dizer assim: fique tranquilo, tá tudo bem. Eu vou pegar 3 orçamentos, te envio, você aprova e eu reformo o meu portão. Eu estaria sendo justo. Ok? Você fez o prejuízo, você que destruiu o meu portão, você pague. Ou então eu diga para você: fique tranquilo, vá para casa e descanse. O portão vai ser problema meu. Eu te pergunto, esse problema meu vai me gerar prejuízo ou não? Eu terei que consultar um serralheiro, pedir para construir de novo o portão e instalar o portão na minha casa. Eu vou ter prejuízos. Mas eu te perdoei. Eu assumi o meu dano. Eu assumi o seu dano, melhor dizendo. Eu passei pelo dano. Nessa relação, havia um prejuízo. E alguém precisava pagar o preço para que houvesse de novo a relação homem-Deus. Deus, então, não nos desculpou dizendo que a culpa não era nossa. O Senhor percebeu-nos culpados e assumiu Ele mesmo o prejuízo, o dano. Sim, a cruz é uma grande conspiração divina por amor a mim e a você, aonde o Deus Pai planejou tudo isso, o Deus Filho executou morrendo na cruz, e o Deus Espírito sopra essa realidade, me convencendo do meu pecado, da justiça e do juízo. E assim, então, a partir dessa grande conspiração, é que eu sou um cristão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No Gólgota, o maior para-raio do mundo foi colocado. E todos os danos que eu, que você e que qualquer outra pessoa da história causou a Deus foi descarregado em Jesus Cristo. Danos do passado, do presente e do futuro. Todos eles. Deus entregou o seu próprio Filho. Em João, capítulo 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. A grande conspiração divina. Aquele que crê em mim, disse Jesus,
ainda que morra, viverá. A Igreja do Butantã está fazendo uma exposição durante esse mês. Eu sei que a gente não está podendo ir ao templo fisicamente. Vamos ver como tudo vai ficar nas próximas semanas. Mas este é um quadro que está sendo exposto em nosso templo. Não é um quadro para provocar qualquer tipo de polêmica, mas é um quadro para nos lembrarmos do amor de Deus, da conspiração divina em nosso favor. O autor desse quadro é um médico, artista plástico brasileiro chamado Wagner Kurovai. Ele pegou 86 radiografias, lesões, fraturas, próteses, pessoas com tiro, corpo estranho, marca-passo e outros. Pegou todas essas radiografias e quis descrever a dor mais lacinante que Jesus sentiu. Queridos, em Cristo nós encontramos lesões em todo o seu corpo. Ele foi submetido à mais desumana tortura e humilhação. Ele foi submetido à morte mais horrenda. Mas ali estava o julgamento e a condenação. O preço estava sendo pago de todos os nossos pecados. Sobre Cristo Jesus, todas as nossas feridas, todas as nossas pisaduras foram colocadas. Para a gente pensar um pouquinho durante essa semana e com coragem transformar, mudar as nossas vidas. Eu disse para vocês que a caminhada cristã é uma jornada e que nessa jornada nós somos convidados a passarmos por várias experiências, inclusive perceber o acolhimento das nossas dúvidas e das nossas incertezas. Eu quero convidar você a essa caminhada. Se você ainda não entendeu que Jesus é Deus e que o movimento dele na cruz foi um movimento de amor por você, eu quero te convidar a uma experiência muito profunda e significativa na sua vida. Primeiro, ouça todas as mensagens que serão pregadas nessa série. Assuma o compromisso de ler um dos evangelhos. Posso sugerir o Evangelho de João. E procure alguém, um pastor, um presbítero, um cristão experimentado, para te ajudar nesse processo de caminhada. Mas com um coração aberto e sincero. E eu tenho certeza que você vai perceber o maior amor que você pode experimentar na sua vida. Jesus morreu na cruz para lhe salvar de uma vida distante de Deus, lhe salvar de uma vida experimentando a ira do Senhor. Isso deve ser um grande inferno. John Stott, no seu livro Por que Sou Cristão, diz o seguinte: a essência do pecado é nós, seres humanos, colocando-nos no lugar de Deus, enquanto a essência da salvação é Deus colocando-se em nosso lugar. Nós nos colocamos onde somente Deus merece estar. Deus se coloca onde nós deveríamos estar. Você crê nisso? Não? Meu convite é: renda-se a este amor. Renda-se àquele que, por amor a você, decidiu realizar uma grande conspiração com Deus Pai e Deus Espírito e pagar o maior preço que poderia haver. O preço do nosso dano. Ele morreu na cruz por nós. Ele assumiu o dano. Ele nos perdoou. Ainda para você pensar um pouquinho. Se você já crê na cruz,
Você já se rendeu a este amor. Você conhece Jesus como seu Deus e como seu Salvador. Eu queria que você pensasse seriamente sobre que estilo de vida você tem levado. E eu quero convidar você a anunciar esta verdade a todas as pessoas que também precisam ouvir de Jesus, de reposicionar a sua vida debaixo da cruz, debaixo do amor de Deus. O preço foi pago. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 22 e 25, Paulo diz assim na tradução à mensagem: enquanto os judeus buscam milagres e os gregos correm atrás da sabedoria filosófica, nós prosseguimos anunciando Cristo, o crucificado. Os judeus o consideram uma pedra de tropeço e os gregos um absurdo. Mas para nós, judeus e gregos, pessoalmente chamados por Deus, Cristo é o milagre e a sabedoria absolutos. Cristo é o milagre e a sabedoria absolutos reunidos numa única pessoa. A sabedoria humana é quase nada comparada com o aparente absurdo de Deus. Toda a força humana, nem sonhando, pode competir com a fraqueza de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque um alto preço foi pago. Obrigado porque Tu mesmo decidiste vir em nossa direção, derramar o Seu próprio sangue na cruz, carregar sobre si o peso emocional de todos os nossos pecados, assumir o dano espiritual que nós causamos e se entregar e morrer na cruz para nos salvar.
Obrigado porque essa é a história mais importante da nossa história. Obrigado porque nós a conhecemos. Ó Espírito, obrigado porque o Senhor soprou essa realidade sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus Pai. Obrigado porque o Senhor decidiu entregar o seu próprio Filho por amor a nós. Queremos reposicionar a nossa vida à cruz de Cristo. Reorganizar as nossas agendas, os nossos afazeres, os nossos valores e princípios a partir da realidade da cruz. Obrigado e louvado seja o teu nome. Porque um dia todas as pessoas, de todas as eras, de todos os lugares e de todas as épocas, se ajoelharão diante do Senhor e te adorarão e professarão: Jesus Cristo é o Senhor. Abençoa a Igreja do Butantã, as famílias aqui representadas. Dá-nos uma semana muito bonita diante do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vão em paz. Deus abençoe vocês. E em tudo que vocês fizerem, todos os encontros que tiverem, e que em todas as decisões que tomarem na vida, alegrem, glorifiquem e honrem o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito esteja sobre todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Boa semana. No fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Lá no imenso firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola, a tua mão está. Se eu for ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No
no fim do dia. Deus está, conhece tudo. Deus está, e o que